Bom, no início do vídeo de hoje vai ser o resumo da saga Skypiea e Water 7 One Piece. Eu decidi fazer um vídeo longo, pois o arco de Enies Lobby é incrível. E também vou fazer um resumo do arco de Skypiea. Além disso, no vídeo também vou colocar o vídeo que eu fiz os vídeos que eu fiz resumindo a saga Alabasta e East Blue. Vambora! Conheça Luffy, ele comeu uma Akuma no Mi. Akuma no Mi são frutas que não poderes para quem come. O poder do Luffy é ser de borracha. Ele sonha se tornar o rei dos piratas. Para se tornar, você precisa achar um tesouro, chamado One Piece. Luffy conhece Zoro, conhece Nami e derrota um palhaço. Conhece os Hope, eles ganham um barco. Luffy conhece Sanji, Nami foge para Long Park. Eles seguem ela e derrotam um peixão. Nami volta para o bando. Eles vão para essa cidade e Luffy é derrotado por Smoker, mas consegue fugir. E agora eles vão para Game Line. Os chapéus de palha chegam na Game Line. Eles encontram essa baleia e conhecem Vivi. Vivi é uma princesa de Alabasta que está sendo perseguida por uma organização que quer dominar Alabasta. Vivi entra no bando, eles conhecem esses dois gigantes. Chopper entra no bando, eles vão até Alabasta. Luffy enfrenta Crocodile, o líder da organização que está perseguindo Vivi. O Luffy perde a luta, mas depois volta e derrota Crocodile. Vivi sai do bando e fica em Alabasta. E Nico Robin entra no bando. Os chapéus de palha estão navegando quando, de repente, pedaços de um navio caem do céu. Nico Robin conta sobre uma ilha chamada Skypiea. Que essa ilha, ela é uma lenda. Os chapéus de palha, eles ficam ansiosos para ver se essa lenda realmente existe. Mas eles decidem parar em uma cidade chamada Jaya. Chegando em Jaya, o Luffy ele vai para um bar e acaba se encontrando com um homem chamado Marshall de Tite. Que eles ficam brigando por causa que eles não têm o mesmo gosto pra comida. Quando de repente um cara chamado Bellamy ele conversa com o Luffy. Ele fala que ele sabe que o Luffy tem uma recompensa de 30 milhões. Bellamy não sabe que o Luffy ganhou uma nova recompensa que agora é de 100 milhões após ele ter derrotado o Crocodile. Ele começa a encher o Luffy de porrada, ele começa a bater no Luffy e o Luffy decide não revidar. E aí, após o Luffy apanhar pra caramba do Bellamy, ele usou sair mancando do bar. Quando de repente Marshall de Tite aparece e fala uma palavra para Luffy, Zoro e Nami. O sonho dos homens não tem fim. A Robin descobriu algumas informações. Então eles continuam em Jaya e vão para outra parte da ilha de Jaya e se encontram com um cara chamado Monty Blank Cricket, que ele é descendente de um homem chamado Monty Blank Noland. O Noland, ele ficou muito famoso pois existe uma história. Ele era um pirata que contava histórias sobre as aventuras que ele vivia. Ninguém sabia se aquilo era mentira ou não, mas um dia ele contou para o rei que ele encontrou uma cidade de ouro. Que essa cidade tinha até um sino de ouro. O rei acreditou e começou a investigar. O rei ficou muito tempo investigando a cidade, mas nunca encontrou ela. Então ele declarou que Noland era um mentiroso e prendeu ele. Noland continuava tentando explicar, falando que aquilo ali era verdade. Então Noland foi morto por ter enganado o rei. Após contar essa história para eles, o Cricket conta para eles os materiais que ele vai precisar para poder fazer uma melhoria no navio para eles poderem limpar a Ilha do Céu. Então, enquanto eles estão pegando esses materiais, o Bellamy ele descobre que o Cricket tem uma quantidade boa de dinheiro, porque o Cricket ele fica nadando procurando aquela cidade de ouro, pois ele acredita que ela pode ser afundada no mar. Dá uma surra no Cricket e rouba o dinheiro dele. O Luffy descobre isso e vai atrás do Bellamy. Então ele tava em um duelo com o Luffy. O Bellamy pergunta pro Luffy se o Luffy sabe ao menos dar um soco. E então, com apenas um soco, o Luffy ele afunda a cara do Bellamy no chão. Após isso, o Luffy volta pro Going Merry, após terem feito as melhorias nele. E então, eles conseguem chegar na Ilha do Céu, Skypiea. Chegando na Ilha do Céu, eles descobrem que lá nessa ilha, nas Ilhas do Céu, existe um tirano chamado Enel, que ele é um deus. Na Ilha do Céu, não existe, tipo, Deus. Os deuses, eles não são realmente Deus. O Deus de lá não é realmente um Deus. Isso é só um posto. Os Mugiwaras também descobrem sobre uma guerra que está acontecendo lá. Que essa guerra é entre um povo chamado Xandia e o povo da Ilha do Céu. Essa guerra, pois o povo da Ilha do Céu, eles roubaram a terra Xandia dos Xandias. E agora os Xandias buscam vingança. Quando o Monty Blank Noland ainda estava vivo, ele ficava viajando por aí para encontrar remédios e investigar, pois ele era um médico muito bom. Um dia, ele chegou na vila dos Xandias,
que antigamente vivia que antigamente ficava no Mar Azul, no Mar Normal. Ele se encontrou com um homem chamado Calgara. E o Calgara, ele estava prestes a sacrificar sua própria filha para tentar salvar a vila de uma doença que estava acontecendo. O Noland, ele fala pro Calgara que ele vai encontrar uma cura para essa doença e o Calgara não vai ter que sacrificar a própria filha. O Noland consegue encontrar uma cura. Então, ele começa também a ficar ajudando as pessoas da vila. Só que aí ele começa a cortar algumas árvores. E as pessoas, elas começam a ficar com raiva que essas árvores são muito importantes. Pois existe uma tradição de que quando uma pessoa morre, a alma dessa pessoa se junta com essas árvores. Só que uma garota explica para o povo que na verdade estavam salvando eles. Aquelas árvores, elas eram culpadas por conta das doenças. Então, após descobrir isso, o Calgara, ele corre no Noland e se despede quando o Noland está saindo da ilha. Após o Noland ir embora, acontece toda aquela história de que ele contou pro rei de que ele tinha encontrado uma cidade de ouro. Que essa cidade de ouro era Xandia, ela ficava em Xandinha. Após Noland ser executado, um dia, Xandia começou a voar para o céu. Ela de repente saiu voando e foi para Skypiea, aonde as pessoas da Ilha do Céu roubaram Xandia e mataram grande parte das pessoas que eram de Xandia. Só que no meio disso tudo, o Luffy é engolido por uma cobra. E a Nami e mais 3 personagens que ninguém liga também são engolidos essa cobra. E a Nami e mais outro personagem conseguem sair de lá, mas o Luffy e o resto fica lá dentro. Quando de repente o Enel aparece. E utilizando sua Goro no Mi, Akuma no Mi do raio, ele derrota Zoro, Robin e captura a Nami. O Luffy, após um tempo, ele sai da cobra e vai atrás de Enel. Quando ele chega lá, o Enel ele tenta disparar alguns raios no Luffy. Mas o Luffy ele é feito de borracha e não leva dano dos raios. Só que o Luffy também não consegue encostar no Enel, pois o Enel ele é uma Logia. Logias são frutas de elementos, que podem ser tipo areia, água e raio é um elemento. Essas frutas deixam a pessoa intangível. Então o Luffy ele não consegue encostar no Enel. O Enel ele prende o Luffy em uma bola e arremessa o Luffy de lá de cima. Mas o Luffy ele consegue sobreviver à queda. Quando o Sanji e o Sop eles aparecem e tentam salvar Nami do Enel. Mas o Sanji é derrotado facilmente pelo Enel mas o Sop consegue salvar a Nami e eles fogem. Após um tempo, a Nami decide voltar para tentar ajudar o Luffy a chegar onde o Enel tá. Então eles conseguem chegar lá em cima e Luffy consegue derrotar o Enel. E também consegue tocar o sino de ouro, fazendo o sino tocar uma badalada tão alto que até o Monte Blanc Cricket consegue ouvir lá de baixo. E ele sabe que esse é o sino de ouro. Os Mugiwaras eles decidem pegar alguns materiais de Skypiea. E então eles voltam para o Mar Azul. Após esse acontecimento, o próximo inimigo que pode falar frente é um cara chamado Foxy. Que o arco que eles enfrentam com ele é horrível. Acho que é o pior arco do anime, na minha opinião. Então a gente vai pular o arco do Foxy. Aquele arco é quase filler também. Não tem nada de bom nele, não. Não tem nada de bom pra falar nele. Após eles enfrentarem o Foxy, eles acabam se encontrando o Aokiji na mesma ilha que eles enfrentaram o Foxy. E o Aokiji enfrenta eles. Porque o Aokiji fala que a Nico Robin, ela que é o problema específico. Ela que é melhor eles tirarem ela do bando e entregarem ela pra marinha, porque aí ele não vai matar eles. Porque a Nico Robin só vai trazer problema para eles. Mas eles não escutam e tentam enfrentar o Aokiji. Que o Aokiji, ele é um almirante. Almirantes basicamente são um dos caras mais fortes da marinha. Se é uma pessoa almirante, essa pessoa é muito forte. E o Aokiji, ele é um almirante que ele possui Akuma no Mi do gelo. Então ele congela a Robin e o Luffy.
Mas depois os Mugiwaras conseguem descongelar eles. Então eles decidem ir para Water 7, que ela é uma ilha que ela é a ilha dos carpinteiros. Eles estão indo lá por causa que o Going Merry, ele tá um pouquinho acabado por causa das últimas aventuras que eles tiveram. Então eles estão indo lá para consertar ele. No meio do caminho eles encontram uma mulher chamada Kokoro. E ela tem a sua neta chamada Jimen, que tem um coelho de estimação chamado Gombi. Ela fala pra eles onde é que fica o Water 7 e eles vão até lá. Em Water 7, eles decidem para comprar, né, o conserto pro Mary. Eles decidem vender alguns materiais que eles conseguiram pegar lá em Skypiea. Então eles conseguem muito dinheiro, só que quando eles vão ir atrás para conseguir comprar o conserto, eles são roubados e o Sop decide ir atrás do dinheiro, porque assim, quem deu o Going Merry foi o Kaya, que é uma grande amiga do Sop. Então ele vai atrás dos caras. Enquanto isso, o Luffy e a Nami, eles esperam para os caras fazer o conserto do Going Merry e falar que, tipo, depois eles entregam dinheiro. Mas então o cara fala que não tem conserto pro Going Merry. O cara, ele analisou o navio e o navio tá muito acabado, não tem como ele consertar. O navio, ele vai durar só mais um pouquinho, porque daqui a pouquinho o navio vai quebrar. Provavelmente só conseguir fazer mais uma navegação antes do navio quebrar de vez. Enquanto o Sop ele tá tentando pegar o dinheiro de volta, ele descobre que foi uma tal de família Frank que roubou o dinheiro. Então ele decide ir atrás deles, só que enquanto ele tá tentando conseguir o dinheiro de volta, ele é espancado pela família Frank. Então, o Luffy, o Sanji, o Zoro e o Chopper, eles decidem vingar o Sop quando eles descobrem que ele foi espancado. Eles derrotam todo mundo da família Frank, menos o Frank, que ele é o principal integrante da família. Então, o Luffy ele conta pro Sop que não tem mais consciência pro Going Merry e ele já tá pensando em comprar outro barco. Mas o Sop, ele não aceita. Que tipo, o Going Merry é como se fosse um companheiro pra ele. Uma coisa muito importante. Ele não aceita largar o barco. E aí o barco tá, só que todo mundo sabe que o barco tá muito machucado, não tem como eles continuar com o barco. E aí então o Sop ele fala que se eles forem deixar os mais fracos e feridos pra trás, provavelmente o próximo vai ser ele mesmo. Por causa que o Sop é o mais fraco do bando. Um dos mais fracos que mais se fere. Então o Sop decide travar uma luta com o Luffy. Se o Sop ganhar, o Sop fica com o Going Merry. Se o Luffy ganhar a luta, o Luffy fica com o Going Merry. E a resposta é óbvia. O Luffy ele ganha a luta, mas ele decide deixar o Going Merry pro Sop. E aí o Sop sai do bando. No dia seguinte, a Robin ela sumiu. E eles descobrem que o prefeito Iceberg, que é o prefeito de Water 7, ele foi atacado pela Robin. E agora eu tô achando que os chapéus de palha, eles são culpados por ele ter sido atacado. Então, os chapéus de palha, eles começam a ter que se esconder. E aí o Luffy, enquanto ele tá andando escondido pela cidade, ele acaba se encontrando com o Frank, que é o principal membro da família Frank. Ele tá procurando vingança. Então, o Luffy e o Frank, eles começam a travar uma luta. Mas no meio da luta, eles acabam chamando muita atenção. E aí os dois têm que fugir. O Chapéu de Palha decidem vigiar o lugar onde o prefeito fica. E aí, eles descobrem que tem uns mascarados andando pelo... umas pessoas estranhas mascaradas andando pelo lugar. E aí então, o Luffy ele invade o lugar, mas ele acaba sendo atacado por um desses mascarados e ele fica preso. E eles acabam prendendo ele em um lugar. Enquanto os restos dos Mugiwaras, tirando o Sanji, que o Sanji ele decidiu ir atrás da Robin. O resto dos Mugiwaras, eles acabam se encontrando com os mascarados. Mas o Luffy consegue se desprender e ele vai atrás. E eles descobrem toda a verdade. Quem são esses mascarados? Eram as próprias pessoas que trabalhavam com o prefeito. E o principal desses mascarados era Rob Lute, que ele comeu a fruta do leopardo. Então ele dá uma surra no Luffy e no Zoro. E ele foge com a Robin. E eles vão atrás do Frank. Por causa que o Frank, ele é aprendiz de um carpinteiro muito famoso. Esse carpinteiro, ele criou um trem do oceano. Que é um trem muito bom. Ele é um trem que roda o oceano.
Mas então eles decidem atrás do Frank, porque esse Frank, ele tem um mapa, ele tem a planta de uma das armas que o chefe dele fez. Que o nome dele, o chefe dele era Tom. Essa arma, o nome dela é Pluton. E esses caras, eles estão querendo muito. Porque essa arma vai ser de grande apoio pra Marinha. E eles trabalham com a Marinha. Eles são meio que os espiões da Marinha. Eles são da CIP9, porque existem outras CIP. Tem CIP5, CIP0. Mas então eles vão atrás do Frank. Eles vão atrás do Frank. E o Frank, ele tá junto com o Sop, que ele capturou o Sop. Pra tentar fazer o Sop de refém, mas ele acabou se motivando com a história do Sop. E aí eles batem nos dois e sequestram o Sop e o Frank. E aí então, a Nami descobre que na verdade a Robin, ela não traiu eles. A Robin, ela fez isso pra proteger eles, porque se ela continuasse no bando junto com eles, provavelmente eles seriam mortos pela CP9. E é o Iceberg que conta isso pra Nami. E aí, a Robin, ela é levada até Enies Lobby, que é a cidade da Justiça, que é uma cidade muito importante pra Marinha. Ela é levada no Puffin Town, que é o trem do oceano que o Tom fez. E aí o Chapéu de Palha, eles pegam outro trem. E vão atrás da Robin. Mas o Sanji, ele conseguiu entrar no Puffin Town na hora que eles foram sair. E agora o Sanji tá no mesmo trem que a Robin. Lá, ele encontra o Frank e o Sop presos. E aí ele salva eles. E o Sop, ele meio que tipo tá com... Ele não tem coragem de tentar salvar a Robin como o Sop. Então ele decide criar uma nova identidade, que se chama Sogeking. Então ele segue tentando salvar a Robin. Só que uma hora, o Sanji, o Sop e o Frank se encontram com um homem chamado Bueno. Ele comeu uma Akuma no Mi que faz com que ele consiga abrir porta em qualquer lugar. Ele meio que consegue se transportar. Então ele derrota o Sanji, derrota o Sop e sequestra o Frank. O Frank, ele conseguiu entender a situação. O Frank, ele só atacou o Sop naquela hora, ele só roubou o dinheiro deles, porque ele achou que aquele dinheiro já tinha sido roubado por eles. Aquele dinheiro não era deles, que eles tinham roubado. Então por isso que ele atacou o Sop, porque ele achou que eles eram só uns ladrãozinhos. Mas então ele começa a ajudar a Robin, ele começa a ajudar, a dar uns conselhos, falando de que os Chapéus de Palha, eles se importam muito com a Robin. Mas então, o Sanji e o Sop, eles acabam se encontrando com o resto dos Mugiwaras. Depois que eles são derrotados no trem. Por causa que o Bueno, ele quebrou um vagão do trem e deixou esse vagão boiando, que é do vagão onde é que eles estavam. Então eles conseguiram se encontrar com o resto dos Mugiwaras. E o Luffy e o Chopper, eles não souberam que o Sop era do Sogeking. Que eles não perceberam que o Sop era do Sogeking. Mas então, eles estão indo agora para Enies Lobby para salvar a Robin. Então, a saga de Water 7 vai ser dividida em duas partes. A primeira parte foi essa em que eu falei de Skypiea e Water 7. E a segunda vai ser sobre o arco de Enies Lobby, que na minha opinião é o melhor arco de One Piece. Bom, espero que você tenha um bom dia, uma boa semana, um bom mês, um bom ano e uma boa década. Tchau!